Bom, boa noite, né? A gente vai começar, desculpe primeiramente pelo atraso, porque o computador estava atualizando, né? O computador da escola, e aí acabou que tomou um pouquinho do tempo. Hoje, pessoal, a gente vai trocar de tema. Hoje a gente vai falar sobre carnes, né? Especificamente a formação do músculo, como é que funciona e tudo mais. Existe sim uma legislação em si, aonde eu preciso passar para vocês, porém, o conteúdo é muito conteúdo para pouco tempo. Eu vou tentar ser o breve possível antes, tá bom? Sem problema, Clay. E aí a gente vai tocando o bar, tá bom? Não deixa eu esquecer, pela honra e misericórdia de Deus, de eu dar um recado para vocês, tá bom? Principalmente os meninos que participavam de projeto e que tem um sábado muitas vezes disponível aí, tá bom? É um assunto que é bom para as duas partes, para mim e para vocês, certo? Vamos lá, pessoal. Então a gente vai estar falando aí sobre a bioquímica da carne, né? O que a carne é constituída, o que forma carne, tá? Especificamente em bovinos, tá? Em bovinos, suínos, aves, alguns outros animais, mas carne de forma geral. Tudo bem? Calma aí que eu só tô dando uma organizada aqui nesse negócio aqui, pessoal, porque isso aqui me irrita tem hora. Vamos lá. No momento eu não vou olhar a chat, tá? Então não manda mensagem no chat aqui que eu no momento não vou olhar, porque tá tomando muito espaço. Bom, pessoal, introdução aí do que é carne. Todo mundo sabe o que é carne? Né? O que é carne? Carne é um negócio de comer, que todo mundo come, todo mundo adora, né? Mas, enfim, o nosso objetivo é conhecer a composição, a estrutura e a bioquímica. Quando eu falo bioquímica, eu estou falando de nutrientes, tá? Da carne e seus componentes é de extrema importância para aqueles que trabalham com esse produto in natura, quanto com o processamento e a elaboração de embutidos em geral. Por exemplo, nós temos a carne defumada, né? Nós temos também a salsicha, a linguiça, entre outras coisas. A carne é o resultado de diversas transformações químicas sofridas pelo músculo após o abate. Tá? O músculo vivo é um tecido altamente especializado. As modificações físicas e químicas que ocorrem no músculo nas primeiras 24 horas após o abate determinam muito das características e propriedades da carne, tá bom? Essa vai ter umas aulas práticas assim, bastante top, tá? Então vocês vão gostar. A habilidade de contrair e relaxar, características dos músculos vivos. Ou seja, vocês já viram mesmo no músculo de vocês alguma parte, a partir do momento que vocês estão relaxados, por exemplo, vamos supor que o músculo começa a pular, começa a tremer. Vocês já repararam isso? Tem muito isso, né? Então isso é uma característica do músculo, né? Contrair e relaxar do músculo vivo. É perdida quando o músculo é convertido em carne, mas alguns aspectos do mecanismo de contração e relaxamento estão relacionados à perda da maciez da carne após o abate. Então, nós podemos dizer que a carcaça bovina, né, é o corpo do boi abatido, tá? Então, a carcaça bovina é o corpo do boi abatido, do qual foram removidos a pele, as vísceras, a cabeça, as patas, as gorduras, tá? Quando eu digo gorduras, né, cavitárias e o rabo, tá? Então, carcaça. Na média de 50 a 70% do peso vivo dos animais permanecem na carcaça. Então, a composição da carne, tá? Pode-se dizer que a carcaça é formada de músculo, tá? Osso e gordura. A sua composição depende, do modo geral, da composição genética, a idade, da raça, tá? Da alimentação e do manejo do animal. Sendo uma dos principais fatores a alimentação, tá? Então, isso é muito importante
quando a gente está trabalhando aí com o gado a campo, tá? Então, o que é carcaça, né, pessoal? A partir do momento em que a gente tem um processo de exercício físico, tanto o animal, né, que é a partir do momento que a parte do andar, do rastejar, mais, né, osso, tá? Quando eu digo que a gente diz osso, a formação de ossos, né, e gordura, a gente tem o resultado da carne, bom? Então, composição dos músculos e dos tecidos associados. Então, músculo e tecidos. As carnes são compostas por 4 tipos básicos de tecido. Isso vocês viram lá em zootecnia geral, quem fez, né? Então, nós temos o tecido epitelial, o tecido nervoso, tá? O tecido conjuntivo e o muscular. Tudo bem? São esses 4. As propriedades e a quantidade desses tecidos são responsáveis pela qualidade e maciez da carne, tá? Então, por exemplo, um músculo, né? Ele tem 20% de proteína, tá? 1% de glicogênio, 3% de gordura, 1% de mineral e 75% de água, tá? Então, essa é a formação, o componente do músculo. Aí vamos supor que eu coloco lá assim. De modo geral, o músculo ele tem quantos por cento de água? Isso eu estou falando do modo geral, eu não estou especificando a picanha, não estou especificando um corte de costela ou de, enfim. Estou especificando o músculo de forma geral. Aí eu coloco a alternativa A, 20, B, 1, C, 3, D, 75. Entendeu? O tecido epitelial é encontrado na carne em menor proporção. Exerce as seguintes funções. Então, ele dá a proteção, a secreção, a excreção, o transporte, a absorção e perspecção sensorial. Por exemplo, pessoal, quando a gente diz secreção, tá? Tanto muitas vezes quando você vai aplicar um medicamento ou questão do suor, enfim, toda essa parte, né? Secreção, excreção, transporte, enfim. É no tecido epitelial que muitas veias estão ligadas, tá? Recoberta as superfícies externas e internas no corpo, tá? Quando eu digo veias, não seria aquelas veias grandonas que a gente vê, não. São pequenos tecidos, ligamentos de tecidos de veia, tá? Que nada mais é do que a nossa pele. Se você pegar alguma coisa que corta e passar na sua pele, né, de modo raso, ou quando você arranha, você vai ver que sai sangue, né? Então, houve uma modificação do tecido, tá? Externa e interna do corpo, a maior parte dela é removida no processo de abate. Constitui menos de 1% da carne, tá? E parte do sistema nervoso central, que engloba o cérebro e a medula espinhal, neurônios e células de sustentação, também a parte do sistema nervoso periférico, que constitui em fibras nervosas de outras partes do corpo e que tem como função manter a comunicação dessas partes. Então, pronto, tá? Com o sistema nervoso central. O tecido conjuntivo, tá? Responsável por juntar e manter ligadas várias partes do corpo do animal e amplamente distribuído pelo corpo. Então envolve o músculo, tá? Feixes de fibras e fibras musculares individualmente, tá bom? O tecido conjuntivo, né, de forma geral, quando a gente diz isso, então conjuntivo, ele é conjuntivo ao quê? Ele é junto ao quê? Tá? Então, os tecidos conjuntivos são caracterizados, geralmente, por apresentar poucas células e muito conteúdo extracelular, que varia desde um gel até uma massa fibrosa dura. Tá? Então, por exemplo, aqui, deixa eu só afastar aqui o negócio aqui, que esse trem está me estrovando. Nós temos, né, um conteúdo extracelular e nós temos as células, tá bom? Inclui tecido conjuntivo, tá? Propriamente dito. O que seria? Então, inclui elementos como forma, tá? E uma substância. Deixa eu só baixar aqui, pessoal, porque isso aqui, nossa senhora. Espera aí.
Agora vai. Inclui elementos de forma em uma substância amorfa, tá? Basal, que com esses elementos estão embemidos. Ou seja, pessoal, como se fossem pequenas tranças um dentro do outro, tá? Envolve o tecido muscular, endomísio, tá? Perimísio e epimísio, tá? E forma os tendões que ligam aos ossos, bom? Sua matriz é rica em colágeno, tá bom para ele dar uma elasticidade assim no rosto, né, na pele. Tem gente que fala que você não gosta de caldo de mocotó, mas é ótimo. Tá? Então, colágeno, elastina e reticulina, tá? As quais conferem maior rigidez à carne. O que que dá gosto à carne? Só para a gente entender, o que que dá gosto na carne? Eu quero alguém que fala. O que que dá gosto na carne quando a gente vai assar uma carne? O tempero aí. Não é não? Alguém? Professor, o tempero aí. Não A escutei. gordura, a manteiga da carne? Acho que o professor não está escutando a gente. E aí, pessoal? A gordura da carne? Não. Ele não está escutando. É gordura, tá, pessoal? Não é tempero, é gordura, tá? Então, o que dá sabor à carne é a gordura, bom? Professor, você está ouvindo? As moléculas de colágeno formam ligações cruzadas, tá? Professor, você está ouvindo? Entre si, que aumentam com a idade do animal, tá? Então, quanto o animal mais velho, quando eu digo animal mais velho, pessoal, seria, por exemplo, um bovino aí de 5 anos, por exemplo, tá? Então, ele tende a aumentar essas moléculas aí de formação, tá? A ligação cruzada promove maior insolubilidade, a resistência e a tensão, tá? Eu não estou ouvindo, gente. Por incrível que pareça. Não sei o que está acontecendo, não. Deixa eu tentar pôr aqui. Não sei o que está acontecendo com esse trem hoje, não. Só dar um jeito aqui. Isso. Deu certo. Tá? Então, é esse o provenientemente aí dito. Então, o colágeno, a proteína estrutural do tecido conjuntivo, é a mais abundante do organismo animal. No músculo, sua distribuição não é uniforme e guarda certa relação com a atividade física, tá? O conteúdo de hidroxiprolina, tá? É normalmente utilizado para determinar o teor de colágeno dos tecidos. Isso, pessoal, quando eu falo isso, são componentes da carne, tá bom? Tá? Isso não adianta eu falar para vocês. Isso é isso lá no músculo que vocês não vão conseguir ver. Isso seria algumas análises. As fibras, né, de colágenas estão presentes em 20 a 25% da proteína total do animal, influindo muito na maciez da carne, tá? Então, olha para vocês verem aí. Na aula nossa prática, nós vamos organizar um churrasquinho, tá? Algumas carnes defumadas, vocês levam a carne, tá? Então, de preferência, picanha para cima, tá? Sempre carne de primeira, cada um leva 2 quilos. E aí a gente vai fazer alguns testes lá, tá bom? As fibras elásticas são constituídas em proteína, tá? Peraí, pessoal, aí. Em proteína fina e resistente à elastina. Estão presentes nos ligamentos das paredes, tá? Das artérias e envolve vários órgãos, inclusive o músculo, que são aquela parte branca, tá, pessoal? Aquela partezinha bem branquinha.
são elásticas, distendendo-se com facilidade e voltando ao normal quando a tensão deixa de existir. É a mesma coisa, moçada, quando vocês têm cãibra, tá bom? A contribuição da elastina para a dureza da carne é significativa. Apesar quando a gente diz isso aí, pessoal, de apresentar apenas 5% do total do tecido conjuntivo contido no músculo. Quando eu digo isso, quando você abate um bovino, tá? Eu vou pegar bovino que é mais fácil a gente abater lá na propriedade. Um suíno é aquela parte mais branca, tá? Não é do osso, não. É do tecido, tá? Do tecido muscular. Então, a elastina é insolúvel em água, fazendo com que essa proteína contribua de forma significativa para a resistência da carne, tá? Apesar de se apresentar em concentração bem pequenas. As fibras reticulares formam delicadas redes que circundam células e dão suporte aos epitélios dos vasos sanguíneos. Ou seja, pessoal, como se fosse um revestimento ali, tá? As estruturas neurais e as membranas da fibra muscular. Então, tecido conjuntivo adiposo. Apenas, pessoal, estou passando isso, é porque é apenas uma revisão, tá? O nosso principal foco está lá para frente, por isso que eu estou falando meio rápido. Então, constitui um tipo, tá, especial de tecido conjuntivo, com predominância de células adiposas, tá? Ou adiposas. As células adiposas organizam-se em grupos, formando lóbulos que são separados entre si por meio de septos dos tecidos conjuntivos. Serve como reserva de energia, modelação do corpo, preenchimento de espaço e isolante térmico. Bom? Tecido muscular dividido em esquelético, liso ou involuntário e cardíaco. Há em 30 a 40% do peso vivo dos animais em tecido muscular esquelético. Tá? Então, 30 a 40%. Cerca de 300 unidades anatômicas distintas. Tecido muscular esquelético estrial. Cerca de 75 a 92% do total do tecido muscular. Tá? O volume restante é constituído por matriz extracelular, tecidos conjuntivos, fibras nervosas e vasos sanguíneos, composto por células altamente especializadas, longas e cilíndricas. Voltando lá na aula de nutrição animal, moçada. Para que serve milho na dieta dos animais? Tá, e energia acumulada vira o quê? Coloca aí no chat, Rafael. Pessoal, vamos participar, hein? Não esquece que o semestre está fechando. Energia e gordura. Milho. Estou escutando? Tá bom? Não. Vou pôr no chat. Deixa eu ver aqui. Tenta falar de novo. Isso. Energia e gordura. Milho. Não vai, tá, pessoal? Não vai. Rafael, não vai. Não sei o que está acontecendo. Todo dia é um negócio. E o que acontece quando a gente dá farelo de soja pro animal? Proteína. Proteína ajuda na formação de quê? Não tá errado, não. E aí, pessoal? Escreve aí no chat que eu tô lendo aqui. Tá? O que proteína atua no organismo dos animais e no nosso também?
Pessoal, isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso porque vocês viram isso no semestre todo, tá? Principalmente os meninos que estão formando agora. Isso é coisa que vocês têm que levar para campo, vocês têm que saber isso, tá? Parabéns, Natal. No tecido muscular, a proteína atua direto no músculo, tá bom? Pessoal, pegar ali, vamos atualizar aí, moçada, senão depois não tem empresa que contrata, não. Vamos atualizar. Tecido muscular liso, tá? Está presente nas paredes do trato digestivo, tá? E das vias respiratórias, nos ductos urinários e genitais, nas paredes, tá? Das artérias, pele e grandes vasos linfáticos. Varia o tamanho, tá? E forma, dependendo da sua localização. Possui somente um núcleo. Possui actina, miosina e não formam estrias, tá? Que são alguns tipos de proteínas aí. O tecido muscular cardíaco, tá? O miocárdio é a camada contratil, tá? Do coração. É formada a maior parte do músculo cardíaco. Possui uma contratilidade rítmica, tá? Ou seja, várias pulsações, involuntária e ininterrupta, tá? Ou seja, não pode haver interrupção, tá? Isso, e o coração, isso. Certo? Tem diferença, pessoal, de quando você come. Vamos pegar aqui. Qual que é a diferença de um colchão mole para um colchão duro? Escreve aí, digita. Vocês têm que saber, né? Vocês comem colchão mole, vocês comem colchão duro. Qual que é a diferença? Qual que é mais macia? Qual que é mais dura? Colchão duro é duro? E aí, pessoal? Não adianta vocês querem falar no microfone porque não tá dando certo, pessoal. O negócio aqui tá dando... Isso, macio é duro. Qual que é duro, qual que é mais macio? Colchão mole ou colchão duro? Tá. Tem diferença para vocês verem um tecido muscular cardíaco aí. Quando vocês comem coração, tem muita diferença na questão da hora de vocês forem morder o coração. Às vezes, muitas vezes faz ele frito, eu não sei, cada um faz de um jeito. Tem diferença, pessoal, nessa questão dessa sensibilidade de morder? Tem alguma? É mais? O que vocês acham? É mais rígido? Não é? Mais mole? Não é? O coração ele dá essa diferença, tanto um colchão duro quanto um colchão mole. Meio rígido, isso, tá? Então isso a gente vai fazer nas aulas nossas práticas, tá? Vocês vão entender melhor essa questão. Então, composição química da carne, bom? Vamos lá. Então, o músculo esquelético, pessoal, é composto por... Então, a água é cerca de 65% a 80% do peso, tá? Então, eu não estou falando do peso do animal vivo, estou falando do peso do animal morto. Meio de transporte entre a rede vascular e as fibras musculares. Proteínas. Então, cerca de 16% a 22% da massa muscular. Gordura. Então, 1,5% a 13%, tá? Aí do peso do animal. Carboidratos, tá? Constituintes inorgânicos, que seriam os minerais, tá? E vitaminas, substâncias nitrogenadas não proteicas, tá? E assim por diante. Mas os nossos principais pontos é água, proteína e gordura. Dividido em, então, o músculo esquelético, tá? Na parte das proteínas. Divididas em, então, a gente tem aí as sarcoplasmáticas, tá? Então, sarcoplasmáticas de 30% a 35%,
que inclui a mioglobina. Vocês sabem o que é isso? Na aula prática eu vou mostrar para vocês, eu vou deixar vocês curiosos. Muita gente não gosta, mas eu vou mostrar para vocês isso em qualquer tecido de carne que a gente tiver lá, tá? Então, é a respiração do tecido e a coloração vermelha da carne. A enzima do metabolismo muscular. Aí vem umas coisas que não dá, pessoal. Como é que eu quero comer carne assada? Falando, não, eu vou adquirir proteína aqui nessa carne assada aqui. Aí o cara fala assim, você gosta de carne mal passada, ao ponto ou bem passada? O bem passado, ali a carne não tem gosto. Não tem o sangue, né? Que muitos falam que é o sangue. Carne, tá? Eu não sou especialista em carne, mas a gente já aprende isso. Carne. O que seria aquele sangue ali? Aquela parte, depois que você dá ela, como se diz, fica ao ponto e mal passada. Aquela parte vermelha é chamada de globulina, que é a proteína da carne. Quando perde aquilo ali, você está perdendo a proteína da carne, tá? Ah, mas eu não gosto de carne crua. Não, eu não estou falando que você tem que comer carne crua, mal passada, bem passada, não. Estou falando a característica do componente da carne. Bom? Oi? É a mesma coisa do ovo, só que o ovo é outra coisa. Isso. Então, miofibrilares, tá? Até falei errado aqui. 52 a 56%. Então, responsável pela contração muscular. Estromáticas, então de 10 a 15%. Então, são insolúveis em solventes aquosos e contém colágeno e elastina. Então, nós temos aí, pessoal, a questão de gorduras, tá? Lipídios neutros, né? Os triglicerídeos e os fosfolipídios, tá bom? Então, aqui nós temos uma formulação bem bonitinha que vocês vão entender. Então, da cadeia dos lipídios, tá? Nós temos componente de hidrogênio, carbono, oxigênio, fósforo e nitrogênio, tá? Quando a gente diz que tem oxigênio e hidrogênio, tem água, tá? Quando temos fósforo, carbono e nitrogênio, nitrogênio seria proteína, tá? Fósforo, então fósforo e lipídio, então gorduras, tá? E também entra a parte das reações químicas para formações dos triglicerídeos, tá bom? Formações duplas, covalentes e assim por diante. Isso eu não vou cobrar de vocês, tá? Isso teria que ser, para entender isso aqui, teria que ter uma disciplina chamada de química básica aí. Então, nós temos o glicogênio, então, de 5 a 1,3%, tá, dos carboidratos na carne. Então, nós temos o glicogênio. Então, o músculo na parte esquelética constituintes inorgânicos, aproximadamente 1,0%. Então, nós temos cátios e ânions, com cálcio e magnésio, potássio, sódio, ferro, fósforo, enxofre, cloro e assim por diante. Tanto macro e micronutrientes. Proteína dos miofilamentos, tá? O que seria essa proteína dos miofilamentos? A quitina, então de 20 a 25%, então é composta de subunidades globulares, tá? De actina, tá? Proteína fibrilar, tá? Então a actina F que a gente fala, tá? Então é um tipo de proteína da fibra do músculo, tá? Rica em prolina, então são os filamentos de actina, formam a estrutura da base dos filamentos finos, que são pequenos ligamentos que a gente vai ver isso nas práticas também. Depende do corte e do tipo da carne que a gente for pegar. Então, é cerca de 50 nanômetros, tá? Um da outra, tá bom? Nós temos aí a actina. Quando eu digo que é 50 nanômetros, isso é microscopicamente, tá? O que seria, pessoal, essa actina aí? Nada mais é do que ajudar também no transporte de nutrientes para o músculo, bom? Então, trompomiosina e troponina. Então, 16 a 20%, tá?
Tropomiosina é responsável pela sensibilidade do sistema actomiosina, tá? Ao cálcio, que inicia a contração. Nós temos a troponina, tá? É a proteína receptora destes íons. Quais seriam esses íons? Então, nós temos aqui a troponina, tá? Que ela é responsável pela actina, tá? Então, a actina G e a actina F são dois tipos de actina diferentes, tá? Por exemplo, aqui, quando eu tenho só a actina, seria a parte vermelha. A partir do momento em que eu tenho a actina, tá? E a troponina, eu tenho a que é chamada de F, tá? Actina. Então, actina F, eu não lembro o nome de cabeça aqui em inglês, é o nome em inglês, tá? Tanto a G quanto a F. E nós temos a tropomiosina. Isso eu não vou cobrar de vocês não, tá, pessoal? Isso aqui é muita química, é muita trieira. Se eu vou cobrar isso aqui, nós vamos ficar loucos. A miosina, então, de 50% a 55%, tá? Caracterizada por sua grande proporção de aminoácidos carregados positiva ou negativamente, tá? Tem uma projeção globular dupla, cabeça, tá? Em uma das extremidades. Deixa eu só baixar aqui, pessoal. Negócio aqui. Isso. Pode ser quebrada pela ação proteolítica, tá? Da parte da proteína, da tripsina, tá? Originando o que a gente chama aí de miofilamentos liso e miofilamentos, acho que era periférico, uma coisa assim. Na hora a gente vai lendo, a gente vai ficando até doido, moçada. Tá? Então, por exemplo, moçada, aqui, microscopicamente falando, eu tô pondo a mão com coisa que vocês estão vendo aí, se eu fosse a mão. Então, nós temos duas cadeias pesadas, tá? Que seria a cauda, e nós temos, quando ele, né, fecha essas caudas, nós temos a cadeia leve e nós temos a cabeça, né? Na cabeça nós temos o que chamamos de cabeças leves, bom? Que é a formação aí da miosina. Proteína dos miofilamentos. Durante a contração muscular, as cabeças das miosinas formam pontes com os filamentos da actina, tá? Originando um complexo químico conhecido como actomiosina, tá bom? É um processo de contração muscular. Mecanismo de contração muscular, tá? Como é que funciona? Isso é muito importante. Eu acredito que vocês, a gente vê falando isso direto aí, tanto da parte dos seres humanos quanto na parte animal. Mecanismo de contração muscular. Inicia-se a partir de um estímulo nervoso, tá? No sarcalomena, tá? Sarcolema. Quando a gente diz então, as nervos, tá? Que são os nervos. Motores são fibras nervosas que transmitem o estímulo contráctil aos músculos esqueléticos, tá? Então, nós temos aqui na estrutura. Então, a estrutura de um músculo esquelético, tá? Então, nós temos a parte do osso, o tendão, o epimísio, e nós temos aí, tá? Os vasos sanguíneos. Dentro dos vasos sanguíneos, em volta, nós temos o que a gente chama de fibra muscular, tá? Fibra muscular, vaso sanguíneo dentro. E também nós temos os feixes muscular, tá? A partir do momento em que essa estrutura recebe algum tipo de ligação, quando eu digo ligação, algum tipo de... Como é que eu vou falar para vocês a palavra correta? Não é ligação. Ele recebe algum, como se fosse um sinal. Por exemplo, você recebeu algum sinal, né? Algum deslocamento. Por exemplo, o tendão esticou a mais, ou torceu. O que que vai acontecer? Ele torceu, você houve um aperto ali no epimísio, tá? Que foi o músculo. Muitas vezes é o que a gente chama de cãibra. E assim por diante, tá? Então, quando uma potência
de ação é transferido de um nervo motor para uma fibra muscular, na junção neuromuscular, inicia-se a contração muscular. Bom, o que seria essa contração muscular? Então, nós temos as miofibras, tá? As fibras musculares, tá? Dentro das fibras musculares, nós temos as miofibras. E nós vemos com alguns sistemas, tá bom? Por exemplo, essa parte aqui onde está o ponte laser aí, seria, né, as vesículas sinapíticas. Ou seja, pessoal, seria como se fosse pequenas partes de correspondência de alguns nutrientes, tá? Então, nós temos a mitocôndria, a membrana plasmática. É claro que dentro de toda a célula nós temos nutrientes. E assim por diante, tá bom? A diferença de potencial elétrico entre o interior e o exterior da célula é mantido pela bomba de sódio e potássio, cuja energia é fornecida pela hidrólise de ATP, tá? As fibras musculares, através da superfície de suas membranas, transmitem impulsos elétricos, chamados de potencial de ação. Por exemplo, quando a gente mata, isso é muito comum ver em peixes. Às vezes você arrancou, limpou todo o peixe ali, ainda você vê o coraçãozinho do bichinho dando uma puxadinha. Vocês já prestaram atenção nisso? Ou vocês... Se não, vocês fazem um teste para vocês verem. Vocês abatem o peixe lá, faz todo o processo, aí o coraçãozinho do bichinho fica dando umas puxadinhas. Né? Ainda está correspondendo ainda a parte do tecido aí, né? Como se ele ainda tivesse no organismo do animal. Então, envolve 4 proteínas, tá? Miofibrilares. Então, é a quitina, a miosina, a tropomiosina e a troponina. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Tá, essa eu gostei, viu, Natal? Eu nunca vi essa questão do tatu, assim. Matar tatu, essas coisas, eu nunca nem parei para ver. Então, em repouso, o músculo gera uma tensão mínima e permanece extensível. Não existe pontes entre os filamentos de actina e miosina, tá? Para permanecer em repouso, é necessário manter uma concentração relativa alta de ATP, que é nada mais do que energia, tá, pessoal? Então, contração do músculo, tá? No rigor mortis, tá? Formam-se pontes permanentemente entre os filamentos de actina e miosina, são 2 tipos de proteínas, tornando o músculo inextensível. A contração do músculo esquelético aí. Então, o impulso nervoso chega na junção neuromuscular, ou seja, pessoal, vai lá na parte dos neurônios dos músculos, tá? A membrana externa torna-se despolarizada. Essa despolarização é transmitida ao interior da fibra muscular através dos tubos, tá? A despolarização provoca a liberação de cálcio, regulador fisiológico da contração muscular. Então, ele é que vai regular isso. Após a liberação pelo retículo sarcoplasmático, o cálcio liga-se a um componente da troponina, tá? É causado alterações conformacionais que são transmitidas à tropomiosina, tá? Uma parte lá do músculo. E a actina. Essas alterações estruturais tornam possível a interação da actina e da miosina, resultando na contração muscular e na hidrólise da ATP. Então, toda vez que a gente vê a palavra hidrólise, pessoal, é convenientemente com água, tá? Então, estabelecimento do estado de repouso. Peraí.
polarização de membrana e a diminuição da concentração de íons de cálcio intracelular, tá? Então, nós temos a troponina, tá? Libera os íons de cálcio ligado e livre é capaz de impedir a contração, tá? Então, quando tem essa parte de impedir a contração muscular, o próprio sistema do organismo do animal, tá, entende que assim, que a troponina foi liberada alguns íons de cálcio, tá? Peraí. Acho que era um vídeo aqui, moçada. Esse treino não vai passar. Peraí, moçada. Deixa eu ver aqui se esse treino vai dar um jeito de passar. Baixou? Bruno, seu micro tá aberto aí, cara. Não, faço, tá confundindo minha cabeça, fica quieto. Então, o papel da ATP, tá? Como fonte de energia. Calma aí. Quando o animal é abatido, o músculo não cessa instantemente as suas funções vitais, tá? Então não para, o animal foi abatido, o músculo fala, então nós morreu todo mundo, tá? O ADP é convertido em ATP, tá? São fontes de energias para manter os níveis do mesmo, tá? A formação de ATP ocorre no sarcoplasma. Então vamos lá para vocês entenderem. ADP mais fosfocreatina, que é igual a ATP mais creatina, tá? Então o músculo ele vai se estabilizar por alguns instantes. É igual quando frita, é a carne muito saborosa, o povo gosta, eu não gosto, carne de rã, né? O povo, quando faz as carnes de rã, já viu que o tecido fica pulando? Né? Muitas vezes você coloca, o treino morreu, não. Você fez o que fez e o treino morre de jeito nenhum. Deixa eu ler a pergunta do Clay, o que o Clay está falando. Essas contrações musculares são a retirada das vísceras. É isso aí. Trem pula igual pipoca. Sempre fazer umas aulas dessa e pôr o diretor, coordenador para todo mundo experimentar. Isso é carne nobre, pessoal. Isso é carne caríssima. Carne de rã. Para mim, carne de rã é carne de sapo, né? Custei aprender isso na faculdade, mas rã, sapo é sapo. O mecanismo mais eficiente para a síntese da ATP, de ATP, consiste em uma série de reações coletivamente referidas como metabolismo aeróbio, tá? Essas reações envolvem a glicose, tá? E o ciclo de Krebs. Esse ciclo de Krebs, os meninos não pegaram. Eu disse que eu não ia passar na nutrição animal, porque isso aqui, pessoal, confunde demais, mas é demais da conta, tá? Inclusive, para a gente fazer um ciclo desse, pessoal, nada, a gente leva quase um mês dentro de uma faculdade para a gente poder fazer. Então, o ciclo de Krebs é converter tudo aquilo em ácido graxas, tá? Nada mais... Ácido graxas, não, pessoal, estou errando, perdão. Em converter aquilo em energia. Então, ele pega tudo o que é necessário para formar energia. A glicose é a sequência das reações, tá? Que converte a glicose em ácido pirúvico, tá? Tô até falando errado aqui, porque deu um erro aqui. Nós temos que fazer essas degustações. Natal já disse aqui. Ai, que nojo, Natal. Já disse aqui a questão do tatu, né? Eu falei do peixe, Natal disse o tatu. E tem a questão também do Clay disse da rã, né? Então, Clay, esse trem assim não vai não, pessoal. Não vai não, esse trem não dá conta não. Quando o oxigênio é insuficiente, né, o ácido pirúvico, tá, é convertido em ácido lácteo, tá, através do acúmulo de íons hidrogênio, tá, no músculo. A glicose é um meio de obtenção rápida da ATP. Glicose nada mais é do que açúcar, tá, pessoal? Fonte de energia.
Então, quando eu tenho açúcar em excesso, vira gordura, querendo ou não, tá? Vira energia. Sob condição... É por isso que tem aquele que fala assim, quem é magro não vive... Se acabasse a comida do mundo, quem é magro não vive tanto tempo. Quem é mais fortinho, né, já falando aqui, vive mais tempo, devido que você tem muita gordura reservada, né? Quando isso chega a virar fonte de nutriente para você, que forma energia, vira aí o que a gente chama de ATP e assim por diante. Sob condições anaeróbias, tais como as que ocorrem em caso de estresse ou após a morte do animal. Consequências, tá, pessoal? Então, menor produção de energia, acidificação de pH devido ao acúmulo de ácido, ou seja, a carne, ao invés dela ficar vermelha, ela vai ficar mais preta. A acidificação de pH irá diminuir a velocidade da glicose, tá? Ocorrendo a fadiga, onde o músculo não consegue mais contrair, tá? Para a recuperação da fadiga, o ácido láctico acumulado é transportado via sistema sanguíneo até o fígado. Tem muita gente que gosta de fígado, né? Muita gente gosta de fígado e não gosta de dobradinha, tá? Eu não entendo porquê, mas tá bom. Onde é reconvertida em glicose, tá? O ATP é novamente produzido por meio do processo aeróbio, tá? Normal. Uma coisa que quem não gosta, quem souber me responder da melhor forma possível, eu peço que me responda. Uma curiosidade que eu tenho imensamente, igual nós estamos aqui, acredito que em 15 participantes, né? Isso é porque logo está chamando semana de prova e fica aluno doidinho. Por que tem gente que come fígado de vaca, mas não come dobradinha? O porquê, além da caatinga? Me fala. Você nunca comeu dobradinha? Bucho de vaca, já comeu? Alguém, pessoal, pode digitar para mim, que eu tô curioso. Não, né? Alguém mais? E aí, pessoal? Para resumir para vocês, muita gente diz assim, eu não como. Eu não sabia dessa, Natal, de cozinhar no feijão preto, mas tá bom. Eu não como dobradinha, mas eu como figo de vaca. Ah, não, por quê? Porque caatinga bosta. Ah, não, figo da vaca, quando a vaca tá doente, todo e qualquer sistema imunológico, a primeira coisa que vai acontecer, a doença vai atingir primeiramente o fígado. Por isso que tem remédios que você não pode aplicar quando o animal está doente, né? Aí o cara fala, mas o bucho da vaca é onde que fica todo ali o resto, como se ficasse ali o esterco, a bosta do animal, né? A pessoa não sabe que ali fica o capinho que a vaca come. Ponto, né? Porque quando você não come o rumen, você come o retículo do animal. Aí a pessoa fala, não, eu só como fígado, bem cebolado, não sei o quê, mas eu detesto dobradinha. Ninguém nunca entendeu, a pessoa, ela fora de base, mas tudo bem, gosto é gosto. A única coisa que ela vai te falar é isso, ela não come porque fede bosta, ou muitas vezes, quando a pessoa quer dar um meio ali, é por causa dos pelinhos que tem, né? E pronto, só. Mas a gente nunca entende, a pessoa não entende também que se o animal ele não for manejado de forma correta, questão de sanidade, toda doença que o animal vai adquirindo, o sistema imunológico vai diretamente ao fígado, né? E aí a gente não entende. Próxima nossa aula prática, nós vamos fazer, vou até comentar isso com a Priscila, nós vamos fazer dobradinha, tá? Aí nós vamos fazer dobradinha, todo mundo vai comer dobradinha.
O Rafael tá dizendo que nunca comeu, tá? Colegas, vamos colocar o Rafael para experimentar numa aula prática aí, a dobradinha. Mudanças bioquímicas após a morte no músculo. Aí, ó, você põe um bichinho desse aí na chapa e deixa fritar mesmo assim, né? Ou então no churrasqueiro e o trem vai embora. É isso aí, Clay. Vamos lá. As 3 fases, tá? Então, nós temos do período entre o momento em que o animal é abatido até o momento do consumo de sua carne, ocorre uma série de reações bioquímicas e físico-químicas, tá? Físico-químicas, que podemos dividir em 3 fases diferentes. Então, pré-rigor, rigor mortis e pós-rigor, tá? Vamos lá. Isso. São as 3 fases. Então, pré-rigor ou pós-morte. Então, tecido macio com glicose ativa e acidificação no pH. Ou seja, pessoal, o pH está lá embaixo. Está ácido, o pH está embaixo. Rigor mortis. Formação do complexo atomiosina com rigidez do tecido. É a mesma coisa que você pegar... Deixa eu pegar aqui. Aí você fala assim, não, mas esse animal é velho. Mas se você pegar a carne desse animal, é carne de galo velho, né? Aquilo é dor de cabeça. Fica 3 dias na panela de pressão para nunca consegue, né? Por quê? Principalmente pela questão da idade. Segundo, vem o rigor pós-morte. Né? Até a gente fazer todo o processo de abate, limpa, porque muitas vezes é na mão. Aí você limpa, o frango já morreu, o galo já morreu. E até que você depende desse animal, que você abre esse animal, que você vai começar a trabalhar, e aí já foi um tempinho elevado pela quantidade e o tamanho e o porte do animal. Então, pós-rigor, então a maturação, tá? Que é o processo gradual de amaciamento e melhoramento das características sensoriais. O que é sensorial aí, pessoal? Fala para mim no chat aí. Gente, vocês é terrível, né? O que é, pessoal? Sensoriais. Vocês vão fazer isso na aula prática. O que é, pessoal? O que é isso, pessoal? Então vai ficar para a próxima aula, né? Vou deixar vocês falar também que vocês têm que participar. Não. Sensorial. O que é um teste sensorial? Não. Tá errado. É uma análise. Que tipo de análise? Sensorial. Vou deixar aqui que vocês vão me responder. Tenho certeza. Vocês são meninos muito inteligentes. Então, a ATP e a mudança no pós-morte. Com o fim da circulação sanguínea, após a morte do animal, a maior fonte de ATP para as fibras musculares é perdida. Sendo assim, o glicogênio passa a ser transformado em ácido láctico e não é mais oxidado em dióxido de carbono e água. 39 moléculas de ATP são produzidas para cada unidade de glicose do glicogênio oxidado, tá? 3 moléculas de ATP são produzidas para cada unidade, deixa eu só subir aqui, unidade de exose oxidativa. Ou seja, pessoal, reações químicas aí no tecido que está acontecendo, tá? A ATP também é diminuído pela atividade não contrátil, tá? Da ATPase, da miosina, que é responsável por manter a temperatura e a integralidade da célula muscular. Isso resulta na formação de fosfato, que além de estimular a degradação do oxigênio em ácido láctico,
é essencial para a ação de enzima fosforilase, que é convertida em glicogênio. Ou seja, pessoal, é convertida em energia novamente, tá? O músculo. Então, o músculo, querendo ou não, o músculo, ele não para. Hã? Bom, não é? Então, a creatinoquinase ativa é responsável por manter o nível de ATP no músculo após a morte do animal, catalisando a ressíntese da ATP a partir da ADP, tá? É a creatina fosfato, tá? No início da pós-morte, pré-rigor, o nível de ATP permanece constante uma vez que existe uma rápida, tá, declínio nos níveis de creatina fosfatase, ou seja, pessoal, fósforo, né? Então, fósforo. O metabolismo do ATP no pós-morte, é o que nos interessa. O desenvolvimento do rigor mortis, tá, pessoal? Em animais é uma resposta ao declínio dos níveis de ATP, ou seja, pessoal, dos níveis de energia. Então, quanto energia o músculo está pulsando, tá? Nota-se uma liberação de amônia decorrente à desaminação do ácido anilínico, ou seja, pessoal, o que a gente chama de AMP, tá? E ácido inosínico, IMP. Nessa fase, os níveis de ATP e ADP diminuem rapidamente, concentram-se no que a gente chama de ácido inosínico, tá? Que é o IMP. Inosina e hipoxatina se elevam, tá? Esses dois componentes químicos se elevam, tá? Isso eu não vou cobrar de vocês, podem ficar tranquilos. Isso é fisiologia, tá? Isso é tudo uma interpretação aí para vocês entenderem o que é a reação química do músculo quando o bicho vai morrer. Então, essas reações são catalisadas pelas enzimas de ATPase, tá? Mioquinase e desaminase. Então, por exemplo, o ATP se converte em IMP no momento em que o pH final da carne é alcançado. Então, 5,3 e 5,5. O IMP se degrada após o estabelecimento final do pH. Então, o pH final é o que ajuda a controlar a deterioração microbiana e melhor aspecto, né, que seria a cor da carne, ou seja, aquele vermelho vivo. Bom? Eu vou terminar aqui, tá? A gente vai ler até a... Peraí, que o resto a gente não pode ver. Até aqui, bom? Então, a glicose é o pH nos portos e no pH pós-morte. Quando o fornecimento de oxigênio no tecido muscular diminui, o glicogênio entra em um processo de glicose anaeróbica para a produção de ácido láctico. A taxa da glicose nesses períodos, pessoal, é influenciada pela temperatura, né? Por isso que a gente viu lá nos métodos de conservação. Então, pelo tipo de fibra muscular, por secreções hormonais e pela intensidade dos estímulos nervosos no músculo, antes e depois do abate. O ácido láctico diminui o pH nos tecidos musculares, então 5,3 a 5,5. É importante atingir o menos pH possível no músculo, uma vez que este é responsável pela cor desejada da carne e também pelo retardamento, né, de crescimento de bactérias deteriorantes. Animais bem descansados e bem alimentados antes do abate apresentam maior nível de glicogênio nos tecidos, né? Quando eu digo tecido, em todos os tipos de tecido, do que nos animais que sofrem durante o processo, tá? Tanto do transporte, assim por diante. Beleza, pessoal? Acredito que não vai dar para vocês falarem aqui, né? Então a gente para por aqui. Alguma dúvida, pessoal? Até aqui, esse material vai estar disponível para vocês, tá? E vocês façam uso da leitura,